Fala aí, minha gente, tudo certinho com vocês? Já estou de volta na minha humilde residência aqui na cidade do Porto. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela minha voz. Estou um bocadinho rouco por conta do trabalho de ontem, né? Foi um dia desgastante lá em Lisboa, no jogo entre Benfica e Barcelona, e tomei muita chuva. Choveu bastante em Lisboa e ontem eu estava sem voz para gravar qualquer coisa pós-jogo do Corinthians, né? Falamos um pouco da vitória do Barcelona para cima do Benfica. Tem vídeo aqui no canal, aliás. Muito obrigado pela moral que vocês me dão, né? Quem não é inscrito, se inscreve, mas hoje só tenho a comemorar mais de 80 mil inscritos rumo aos 100 mil no final dessa temporada. Como combinamos, estamos chegando muito próximos. Então, obrigado. Deixa o like, comentário, inscrição. Vocês estão fazendo coisas muito além do que eu imaginei neste canal aqui. Falamos da vitória ontem do Barcelona, só que o outro Barcelona me incomodou mais ainda, né? O Barcelona do Equador. O Corinthians, nesta pré-eliminatória da Libertadores, né, depois de ter passado no sufoco da UCV, foi enfrentar um time mais compactado, mais forte, com mais recursos, com mais torcida, com um grau de dificuldade maior e acabou tomando uma pancada, um vexame, um resultado vergonhoso fora de casa por 3-0. Vergonhoso não só pelo resultado, mas pela exibição, pela entrega, pela estratégia, pela coletividade e também por erros individuais. Obviamente que eu não vou entrar nos detalhes e pormenores da partida como eu faço no pós-jogo, porque vocês já tiveram de um dia para o outro tempo de digerir, de ouvir muitas opiniões, de ouvir análise tática e tal, mas eu quero fazer um ponto de situação aqui, até porque combinamos esse vídeo, e quero também, obviamente, projetar o futuro, porque eu acho que é isso que a torcida corintiana está mirando neste exato momento. Primeiro de tudo, o Corinthians tem um treinador que, na temporada passada, junto com a sua comissão técnica, conseguiu fazer um trabalho excelente de recuperação, de salvar o Corinthians do rebaixamento, de colocar o Corinthians na pré-Libertadores, que realmente merece todos os louros possíveis, todos os elogios possíveis. Concordo. Nos mata-matas do final da temporada passada, Copa do Brasil, Sul-Americana, foi muito mal. Decisões ruins, escalações ruins, estratégias ruins. Recebeu críticas. Entretanto, a prioridade era salvar o time. E por isso, o trabalho do Ramon teve continuidade nessa temporada. Salvou, classificou para a pré-Libertadores. Mas nada justifica a arrogância que o Ramon está tendo nas coletivas de imprensa. Não só o Ramon, mas o Emiliano. Quando o Corinthians joga mal, eles se justificam dizendo que o Corinthians estava numa situação muito ruim e eles tiraram. Quando o Corinthians joga bem, eles batem na imprensa dizendo que os jornalistas, ou os torcedores, ou o pessoal que tem hoje, obviamente, um canal no YouTube, tem uma voz nas redes sociais, que estão pegando muito pesado e criando um clima de nós contra eles. O grande ponto é que você não pode fazer avaliações olhando para o passado. Por mais que você tenha conquistado alguma coisa, o Corinthians não conquistou absolutamente nada. O Corinthians saiu e fez a sua obrigação com o Ramon. Aplausos para ele. Mas você não pode olhar para o passado para justificar o que está acontecendo no presente. Porque é desconexo da realidade. E você não pode olhar para o passado para justificar o que vai acontecer, o fracasso do futuro. E é isso que o Ramon está fazendo com uma soberba, com uma arrogância que não é condizente com o nível de exibição do Corinthians. O Corinthians foi muito bem obrigado na fase inicial do Campeonato Paulista, mas não encantou o torcedor na maioria dos jogos. Não convenceu o torcedor na maioria dos jogos. Mesmo assim, o torcedor, com as vitórias acontecendo, comparando com o início da temporada passada, foi dando crédito ao Ramon. É um trabalho de evolução. Vamos preparar muito bem para a pré-Libertadores. O grande foco era a pré-Libertadores. E o Corinthians
desde a primeira pré-eliminatória contra o CV até agora contra o Barcelona, fez jogos muito, muito ruins, indignos dos valores que o Corinthians paga hoje para os seus jogadores, da folha salarial, indigno da capacidade técnica que os jogadores do Corinthians têm, porque hoje o time do Corinthians não é um time para passar sufoco contra o CV ou para perder de 3-0 do Barcelona de Guayaquil, indignos também de outra característica que faz o Corinthians ser Corinthians. Lutar, brigar, disputar. O Corinthians teve 36% apenas de duelos 1 contra 1 ou duelos aéreos pelo chão vencidos na partida contra o Barcelona. O Barcelona teve mais bola, mais estratégia, mais vontade e ganhou em todos esses quesitos. Em todos esses quesitos. Óbvio que o primeiro grande culpado é o Ramon, é a sua estratégia, e eu já vou entrar no pormenor. Os jogadores precisam também se responsabilizar, porque individualmente muitos erros, e depois tem uma questão de postura que falta, né? E dentro de campo você precisa ter algumas lideranças que eu não estou vendo no Corinthians. Não estou vendo André Ramalho, não estou vendo o próprio Rodrigo Garro, não estou vendo o Memphis. Essas lideranças, não estou falando da parte técnica, estou falando de mexer com os jogadores dentro do jogo. O Corinthians foi um time à deriva contra o Barcelona e poderia ter tomado 4 gols, né? Teve um gol anulado, inclusive. E isso é que incomoda o torcedor corintiano. Não é perder, é perder da forma que perdeu. E provavelmente, praticamente, dando adeus à Libertadores. Vai ser muito heróico se o Corinthians conseguir a classificação. Mas não deveria ser tão difícil quanto vai ser, se for, porque, sinceramente, aqui entre nós, muito provavelmente, a vaca já foi pro brejo. E também para chegar na Libertadores e jogar essa bola que jogou, não é preciso ir para a Libertadores. Fica na Sul-Americana e foca no Campeonato Brasileiro, foca na Copa do Brasil, foca em ganhar o Campeonato Paulista. Porque se for para entrar em campo e fazer o papelão que fez contra o UCV e contra o Barcelona, não faz sentido. Não faz sentido. Não precisa ter um time tão caro também para ficar fazendo esse tipo de jogo, né? Mas enfim. Por isso, eu coloco essa derrota do Barcelona muito mais na conta do Ramon do que propriamente dos jogadores, mas eu acho que todo mundo tem sua parcela. O Ramon, estrategicamente, entrou com 3 zagueiros para proteger, para segurar o resultado e para tentar, enfim, explorar com o Garro, com o Memphis, com o Yuri, o contra-ataque. O grande ponto é que o Corinthians até em algum momento controlou o jogo, só que foi um controle falso da partida, né? O Corinthians não chutou a bola no gol até os 60 minutos. E a estatística é essa. Enquadrado na baliza, apenas um chute no gol durante o tempo todo. É muito pouco. É muito pouco. Deu 6 chutes no gol contra quase 20 chutes do Barcelona de Guayaquil. É muito pouco. O Barcelona soube aproveitar muito bem os espaços gerados nas laterais. O Hugo não pode ser titular num jogo de pré-Libertadores. O João Pedro já demonstrou em outros jogos uma insegurança e ele não podia ser titular nesse jogo. Por que mudou da linha de 4 para a linha de 3? Para ter mais essa segurança defensiva. Mas essa mudança, ela desencaixa o time, até porque você não repetiu a mesma escalação no meio-campo. E 2 jogadores nas laterais que estão mal. O Mateuzinho está mal e o Hugo não dá. Então, assim, você deu muito espaço, pouca agressividade, jogadores não se encontrando dentro de campo e uma postura ruim. Fórmula perfeita para um estádio lotado, um time com fome, né? O Barcelona estava com fome, encontrar os seus espaços, encontrar os seus resultados e fazer 3-0. Um resultado vergonhoso, vexatório para o Corinthians. Olhando para os erros no geral,
Se cair na Libertadores, Ramon é o grande culpado. Jogadores têm que ser responsabilizados e têm que entender onde eles estão muitas vezes. E diretoria, não pode escapar. Contrataram um lateral esquerdo na Bacia das Almas. Não contrataram jogadores para o setor defensivo, zagueiros. Vieram com o discurso de que o Corinthians tinha 5 zagueiros no elenco, a gente está satisfeito. Só vocês, porque a torcida do Corinthians não está. Os analistas também de desempenho não estão. Inclusive o zagueiro que estava bem, que era o André Ramalho, caiu muito nesse início de temporada. Tecnicamente e também a influência que ele tem na equipe. Enfim, a diretoria também tem que ser responsabilizada. Na montagem do elenco para 2025, tinham lacunas que a gente via em 2024 que não foram preenchidas. Trouxeram agora o Angeleri, que é o lateral esquerdo, que chega sem ritmo, sem pré-temporada, não jogava no Retafe. Enfim, mau planejamento. Mau planejamento. Agora, o trabalho do Ramon. Muita gente me mandou mensagem. Quesadinha, você acha que o Ramon tem que continuar no Corinthians? O trabalho do Ramon precisa ser reavaliado conforme os 2 primeiros objetivos deste primeiro momento da temporada. Campeonato Paulista e Libertadores. Se cair na pré-Libertadores e ganhar o Campeonato Paulista, é uma coisa. Se cair na pré-Libertadores e perder para o Santos a semifinal, pode acontecer no espaço de uma semana, o Ramon não pode mais ser treinador do Corinthians para o restante da temporada. Primeiro porque, se um cara que não consegue fazer meia-culpa entender que o time não está performando bem, ser arrogante, a ponto de dizer que a culpa é da imprensa, que a culpa é do torcedor e não dele, da sua comissão técnica, e não observar os erros que todo mundo está vendo, esse cara não pode continuar, porque ele vai arrastar isso para o resto da temporada. Então, os próximos dias, as 2 próximas partidas do Corinthians serão fundamentais para isso. Mas, sinceramente, aos poucos, com esse nível de exibição, o Ramon vai perdendo torcedor por torcedor, se é que ele já não perdeu quase todo mundo, porque não dá para, em jogos decisivos, você ir tão mal na escalação e depois ir tão mal durante a partida para tentar corrigir. O Ramon fez isso várias vezes na temporada passada nos mata-matas. E o que é a pré-Libertadores? Um mata-mata. O Barcelona está babando para ir para a fase de grupos. É muito importante financeiramente para esses caras e a gente não está dando tanto a mesma importância. Fica essa impressão, né? De que o Corinthians não dá a mesma impressão. E a relevância e a importância. No final das contas, cabe a esses jogadores, no mínimo, darem uma resposta na próxima semana no jogo de Itaquera. Se não classificar, pelo menos responder. E o jogo do final de semana se tornou fundamental para aquilo que vai ser o futuro da comissão técnica do Corinthians no comando do time. É isso, meus caros. Voltamos em breve. Vou tentar gravar o Gelada com Quesada amanhã e a gente vai continuando a nossa caminhada por aqui. Beijo para vocês. Se cuida. Tchau.